Aleluia. Bom dia, queridos. Bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus sejam multiplicadas na sua vida por meio do pleno conhecimento da palavra. Amém? Quem é que está feliz aqui hoje pela manhã? Amém. Que coisa boa ver você e que coisa boa ver você também que está nos acompanhando, nos assistindo. Que bom ter a sua presença aqui. Temos certeza que vamos ter um momento maravilhoso preparado por Deus. De início, eu quero convidar você para que a gente possa fazer uma pequena viagem no tempo, agora pela manhã, e retornar alguns séculos, alguns milhares de anos, né, para a Babilônia antiga. Né? A Babilônia foi a sede do Império Babilônico, que por duas ocasiões foi o maior império que existiu sobre a Terra. Né? Essa cidade ela foi uma cidade de grande influência na antiguidade. A gente vê história não só bíblica, mas a gente vê relatos históricos mesmo da grandeza da cidade da Babilônia. E na Bíblia nós vemos por vezes a menção a essa cidade, a esse lugar onde foi de extrema relevância. Né? Alguns historiadores dizem que ela se localizava na região da Mesopotâmia, numa região fértil, num entroncamento ali das principais rotas comerciais do mundo da época. Talvez tenha sido por isso também que a Babilônia ela foi tão relevante. Né? Ela magiava o Império Babilônico, ele magiava ali o Mar Vermelho, o Mar Mediterrâneo e do outro lado o Golfo Pérsico. E também a própria cidade da Babilônia, que era a capital desse império, ela ficava à margem do grande rio Eufrates, que foi um dos maiores rios, mas foi um dos mais importantes para o desenvolvimento da civilização antiga. Eu quero que você imagine uma cidade como essa, né, que foi um centro cultural, arquitetônico, de artes, um centro de desenvolvimento comercial. Provavelmente, gente, dizem os historiadores que foi a maior cidade do mundo naquela época. Né? Hoje a gente tem grandes cidades e eu quero que você imagine a influência que uma cidade grande ela desenvolve. A gente poderia, talvez, comparar a grandeza da Babilônia na sua época com uma cidade hoje como Nova York, Londres, Tóquio, Xangai, Paris ou até Campina Grande. Né? A gente poderia ver realmente a grandeza da Babilônia a partir das suas realizações. Né? De que cidade você está nos acompanhando aí hoje pela manhã? Coloca aí no chat, como o nosso bispo já orientou. Né? A gente pode ver que uma cidade assim, ela desenvolve não só para si, mas ela acaba tendo uma representação também para outras culturas, outras nações. Hoje, muito do que acontece nessas grandes cidades mundiais acaba refletindo aqui no Brasil, acaba refletindo em outras localidades, e as pessoas elas acabam sendo influenciadas. No segundo apogeu do Império Babilônico, o rei Nabucodonosor, que também é citado na história bíblica, ele lidera esse grande momento da história do Império Babilônico. O rei Nabucodonosor II, porque alguns séculos antes teve um tataravô dele que também se chamou Nabucodonosor, né? Ele provavelmente foi o rei mais prestigioso e influente de todo o Império Babilônico, segundo relatos históricos. Né? E é esse rei Nabucodonosor que é responsável pelos cativeiros babilônicos do povo de Judá. É ele quem leva lá para a Babilônia, em 3 momentos distintos, cerca de 3.000 a 4.500 refugiados judeus que foram levados para se exilar na Babilônia. Entre eles, a gente vê no livro de Daniel, no capítulo 1, o relato dessa história, que esse cativeiro aconteceu, o cativeiro no qual Daniel foi parar na Babilônia, sobre o qual o profeta Jeremias fala no livro de Jeremias, mas a gente vê também esse relato lá em Daniel explicando que isso aconteceu no 3º ano do rei Joaquim, que governava Judá, e aí esse povo todo é levado para a Babilônia. Eu sei que às vezes a gente pensa que as pessoas foram talvez escravizadas, mas me parece, eu andei dando uma pesquisada, me parece que não era exatamente a realidade. A forma como a Babilônia ela multiplicava o seu império permitia com que as pessoas desenvolvessem na sua localidade, na localidade que estavam, elas eram transportadas para lá, mas elas cultivavam seus costumes, elas mantinham as suas práticas comerciais, elas se envolviam na cidade onde elas estavam inseridas, e esse foi o caso de Daniel. Por ser da nobreza, os exilados, os refugiados, não foram apenas nobres, muitos foram trabalhar na lavoura, no campo, no comércio, mas Daniel, em razão do status, da educação, ele foi trabalhar na corte do rei. E me parece, conforme a Bíblia fala no capítulo 1, que Daniel, ele optou por cultivar um bom testemunho. Ele manteve alguns hábitos que eram raízes
da sua terra natal que o permitiram se destacar naquela localidade. Tanto é que, pelo relato do capítulo 1 de Daniel, o próprio rei Nabucodonosor, ele reconhece a distinção de Daniel. No capítulo 1, no capítulo 2, o rei Nabucodonosor tem um sonho, e aí Daniel interpreta esse sonho, né, em razão daquilo que ele havia recebido de Deus, pela dedicação, pela a disciplina que ele cultivava na sua vida devocional. E aí, o rei Nabucodonosor, no capítulo 2, ele faz uma declaração sobre Daniel. E eu quero que você pense em todo esse contexto que a gente acabou de trazer até aqui. A Babilônia como a cidade mais influente do mundo na época, o rei Nabucodonosor como o líder mais influente. Eu não sei a quem a gente poderia comparar a influência do rei Nabucodonosor no mundo de hoje, mas a Babilônia era o lugar mais influente. E aí no versículo 47 do capítulo 2 de Daniel, depois desse testemunho que Daniel dá, o rei diz assim: certamente, o vosso Deus é o Deus dos deuses. Ele é o Senhor dos reis. Ele revela mistérios, pois pudeste revelar esse mistério. E aí o rei engrandece a Daniel, e a Bíblia diz que ele dá muitos presentes a Daniel, e Daniel passa a desempenhar uma função de influência no reino, em razão do seu testemunho. O testemunho de Daniel, ele extrapola a comunidade religiosa, e ele passa a se desenvolver nesse momento, inclusive, no âmbito político. Daniel, ele, pelo homem mais influente do mundo, ele é reconhecido, e essa autoridade, em razão do testemunho de Daniel, ela diz assim: rapaz, o seu Deus é o Deus dos deuses, o seu Deus é o Senhor dos reis. Ele se coloca até debaixo mesmo do reconhecimento de Daniel, do Deus de Daniel, né? E eu fico pensando, queridos, o que é que Deus pode fazer através do nosso testemunho? É um pouco daquilo que eu queria conversar hoje pela manhã com você que nos acompanha. O que é que Deus pode fazer através da sua dedicação, do seu testemunho, do seu serviço, da sua determinação em servi-lo? A gente vê aqui que Daniel apresenta comportamentos de bastante disciplina. E disciplina, queridos, tem uma das definições de disciplina que diz assim: comportamento metódico, determinado, constância, obediência às regras. Daniel, ele tinha clareza sobre as regras do lugar onde ele tinha vindo. Ele não se envergonhava disso, mesmo numa posição de destaque, ele optou por ficar com a dieta de Jerusalém do que se apresentar às iguarias do rei. Talvez alguém que estivesse fora de casa dissesse: rapaz, agora eu estou fora de casa, agora é minha chance. Agora não tem mais ninguém aqui não tem mais o pessoal vigiando, não tem os sacerdotes, não tem os levitas. Agora é que eu vou, sempre tive vontade de comer isso aqui, eu estou na mesa do rei. Imagina o que era que faltava na mesa do rei, que era o rei mais influente do império, mais destacado da humanidade na época. Chance não faltou para Daniel, mas Daniel preferiu ficar com aquilo que ele sabia que era correto diante das suas convicções. A história de Daniel não para por aí. Nabucodonosor vai embora, morre, né? Um outro rei vem a sucedê-lo. É provável que outros reis tenham passado aí nesse intervalo, mas a Bíblia vai nos relatar no capítulo 5 que o rei Belsazar, ele também vai promover o próprio Daniel. Ou seja, Daniel, um cara que chegou cativo, escravo, ele é promovido a um destaque do reino, depois o rei morre. Você sabe que quando uma autoridade sai e outra chega, às vezes a equipe muda. Daniel sobressai novamente e ele é colocado como o terceiro do reino, aqui nessa ocasião, no capítulo 5 de Daniel. E aí a gente chega num momento onde os medos invadem a Babilônia, o império babilônico, ele cai por terra, e um novo império mundial ele surge, e aí um outro rei, Dario, o Medo, ele conquista a Babilônia, e aí a gente vê no capítulo 6, Dario, que é de uma outra realidade, uma outra cultura, ele entendendo que Daniel, ele fazia parte de um grupo seleto. Tanto é que o rei Dario, ele divide o império em 120 satrapias, que seriam mais ou menos como estados, e aí ele coloca pessoas sobre esses 120 estados, e ele coloca 3 supervisores, que a Bíblia chama de presidentes, sobre esses 120 estados. Entre esses 3, quem é que está, gente? Daniel. O escravinho que chegou, judeu. Tem muita sorte, Daniel, não tinha não? Porque 2 impérios diferentes até aqui, a gente vai ver. E aí Daniel, ele se destaca, mas ele se destaca tanto, segundo o capítulo 6 nos diz, que ele passa a ser desses 3, o mais distinto. Não se acha falha. Daniel é um cara íntegro, é um cara honesto.
E aí os outros presidentes, junto com os governadores dessas satrapias, que a Bíblia chama de sátrapas, eles começam a tramar contra Daniel. E aí eles dizem assim: rapaz, a gente já procurou de tudo, mas como o cara é honesto demais, a gente não vai encontrar ocasião de nada se não for na lei do Deus dele. Será que esse testemunho de Daniel, querido, está impactando pessoas? Como é que está o nosso testemunho? Como é que está o seu testemunho? E aí eles começam a tentar tramar, você já conhece, eu vou ganhar tempo aqui, a gente vai parar na Cova dos Leões com essa história, né? Daniel no caso, né? Foi parar lá, mas aí a gente vê que Daniel, ele sai ileso da Cova dos Leões, e hoje é uma história muito bonita para a gente contar. Eu conto para o meu filho, porque Daniel estava onde? Na Cova dos Leões, papai. O que era, gente, a Cova dos Leões? Era a pena de morte. Imagina, ser atirado como um pedaço de carne fresca. E a gente sabe que Daniel era um cara forte, porque o capítulo 1 diz que ele ficou mais robusto do que os demais, mesmo comendo só legumes e água. E aí os leões, famintos, um cara forte, chega lá, o que é que acontece? Nada. Talvez a gente pense que essa experiência de Daniel foi uma experiência do reino animal, foi uma experiência do reino gastronômico, mas eu acho que foi de fato do reino espiritual. Porque somente Deus, queridos, tinha condição de preservar Daniel numa situação como essa. E o fato é que Deus, ele preserva tanto, que você pode ver no capítulo 6, o próprio rei, ele fica chateado, o rei Dario, no caso, né, que era o rei do Império Medo, ele fica chateado, e aí ele fica pensando: rapaz, eu fui induzido a erro por esses outros caras que fizeram a política sendo política, parece que a velha política é mais velha do que o que a gente pensa, né? E aí a gente está lá, Daniel sendo lançado, o pessoal conspirando contra ele. E aí o rei Dario fica chateado, depois ele pega só, vocês que conspiraram, bota todo mundo na cova com as mulheres, com os meninos. Olha que medida enérgica, né? Em razão da preservação que ele gostaria que Daniel tivesse tido, que teve. E aí, eu quero convidar você para ler comigo o verso 25 do capítulo 6, porque em razão do testemunho de Daniel, o rei Dario, que havia assumido o Império Babilônico, que era o império mais influente do mundo, nesse caso o Império Medo, estava se tornando mais influente daquela época, ele escreve uma mensagem no capítulo 6, verso 25, para todos os povos de todas as raças, nações e línguas do mundo. Eu estou lendo na NVT. E essa mensagem diz assim: paz e prosperidade. Decreto que todos em meu reino devem tremer de medo diante do Deus de Daniel. Pois ele é o Deus vivo e permanecerá para sempre. O seu reino jamais será destruído, e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva o seu povo, ele realiza sinais e maravilhas nos céus, na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Assim, Daniel prosperou durante o reinado de Dario e durante o reinado de Ciro, o Persa. A gente já vê um spoiler da próxima parte da história, porque o Império Persa sobressai o Império Medo, que faz uma associação Medo-Persa, e aí a gente vê que Ciro vem reinar depois, mas me parece que Daniel também se sobressai. Meu amigo, era muita sorte, não era não, Daniel? Além de ser promovido constantemente, ele foi lançado na Cova dos Leões e saiu ileso. Você acha que era um cara de sorte ou não era? Quem acha que Daniel era de sorte aqui? Alguém poderia dizer: nunca foi sorte, sempre foi Deus. Não é? Agora, onde é que está o segredo, queridos, de Daniel? A gente consegue ver aqui no capítulo 6, no verso 10, que quando Daniel ele se deparou com essa ordem, que o poderia levar para a Cova dos Leões, o que foi que ele fez? Ele fez o que ele fazia todo dia. Diga comigo, todo dia. Verso 10 diz: Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Diga comigo, como costumava fazer. Coloca aí no chat, como costumava fazer. Ou seja, no dia que Daniel se deparou com uma grande adversidade que poderia levá-lo para uma pena de morte, o que foi que Daniel fez, gente? Fez o que ele fazia todo dia. Agora a pergunta que se coloca para nós é: o que é que nós fazemos todo dia? Aonde é que está a nossa disciplina? Será que nós estamos dispostos a fazer certas coisas só em tempos favoráveis? Não, eu até oro, gente. Mas por que Daniel não fechou pelo menos a janela? Porque todo dia ele orava com a janela aberta. Eu fico até pensando, será que Daniel foi de propósito orar?
Ou foi só o impulso, porque era um hábito que ele cultivava cotidianamente, 3 vezes por dia? Talvez associado com as refeições. Naquela época, muito possivelmente não tinha iFood, as pessoas não almoçavam no trabalho, Daniel tinha que voltar para casa para fazer as refeições, a cidade era bem menor, também não tinha Uber, né? Então as pessoas faziam deslocamentos andando. E aí, associado às refeições, me parece que Daniel associou o hábito de orar. Todo dia ele comia, todo dia ele orava. Talvez ele tenha almoçado naquele dia e, sem pensar, se colocou de joelhos e orou. E o pessoal estava lá fora observando. Olha aí, ele orou. Ele quebrou a escritura do rei, ele quebrou o decreto real. A pena de morte deve agora recair sobre ele. E aí Daniel é lançado na cova dos leões. Mas, queridos, aquilo que muitas vezes vem no intuito de atrapalhar, serve como um testemunho que vai projetar, não a nós, mas o Deus vivo a quem nós servimos. Ou seja, Deus merece a nossa vida de disciplina. A vida de disciplina de Daniel trouxe benefícios para ele, sim, sem dúvida. O cara tinha muita sorte. Foi promovido durante 4 impérios, 4 reis, 3 impérios. Mas além da sorte que Daniel parecia ter, além dos frutos que Daniel colheu, a Bíblia diz que Deus ele foi glorificado por meio da disciplina que Daniel cultivava. E eu quero perguntar para cada um de nós nessa manhã, será que a gente está pronto para viver uma vida disciplinada, para que Deus possa ser glorificado através de nós? Abre comigo lá em Hebreus, no capítulo 12. Eu quero ler na Nova Versão Transformadora. Hebreus capítulo 12, verso 11. Um verso conhecido de cada um de nós, que fala também sobre disciplina. Diga comigo, disciplina. Diga mais forte, disciplina. Você que está no chat, ajuda aí o pessoal aqui hoje de manhã. Coloca aí também assim, disciplina aí no chat. Nenhuma disciplina, verso 11, do capítulo 12 de Hebreus, é agradável no momento que é aplicada. Ao contrário, é dolorosa. Mais tarde, porém, trará uma colheita de vida justa e de paz aos que são treinados nesse caminho. Assim, pois, ajuste a pegada das suas mãos cansadas e fortaleça os seus joelhos. Façam caminhos retos para os seus pés, de modo que, estando fracos e mancos, não caiam, mas sejam fortalecidos. É um texto que, tradicionalmente, muitas vezes, a gente aplica aquela disciplina caracterizada pela vara da disciplina, quando Deus corrige, e o texto, de fato, está falando também sobre esse tipo de disciplina que representa uma correção. Mas a disciplina que representa uma correção, muitas vezes representa também um treinamento. É isso que o autor da carta aos Hebreus está dizendo. A disciplina, no momento, ela não é agradável. Ao contrário, é dolorosa. Mais tarde, porém, vai trazer uma colheita de vida justa e paz aos que são treinados nesse caminho. Falando sobre essa palavra treinados, no livro Pedras Preciosas, no capítulo 3, no volume 3, Primavera, do dia 3 de novembro, na página 230, o pastor Rick Renner diz assim: essa palavra treinar, que é a palavra grega gunadzo, retrata pessoas que querem desenvolver e mudar tanto que estão dispostas a se colocar sobre uma intensa e extenuante e rigorosa disciplina, que traga a mudança que possibilite os resultados desejados. Ao utilizar a palavra gunadzo, Hebreus capítulo 12, verso 11, nos diz que se disciplinarmos a nossa carne, veremos grandes resultados em nossa vida com frutos de justiça e paz. Sejamos francos, o pastor Rick Renner diz, não há nada mais entusiasmante do que ver progresso em nossa vida. Mas para ter os resultados que você deseja, será necessário fazer bem mais do que você tem feito nessa vida. Quantos de nós estamos prontos para sermos disciplinados, a ponto de, através da nossa vida, não só nós colhermos o benefício dessa disciplina, mas o próprio mundo inteiro? Você vê que o rei Dario, ele publicou uma carta de paz e prosperidade para o mundo inteiro, para pessoas de tribos, povos, línguas e nações, dizendo que todos deveriam temer a quem, gente? A ele? Não, mas ao Deus de Daniel. Quantos de nós estamos prontos para, através da nossa renúncia, do nosso treinamento, da nossa disciplina, que muitas vezes não é agradável? Pelo contrário, a Bíblia está categoricamente afirmando que no momento ela é desagradável. A disciplina, gente, é a troca. É a troca de um prazer imediato, de uma gratificação imediata por uma colheita futura. Você planta uma semente aqui para colher não agora,
mas para colher no amanhã, algo que seja fruto de justiça ou de paz, e de paz. Não só um prazer hoje, mas um fruto de justiça e paz amanhã. Não é agradável no momento. E eu sei que esse conceito desagradável de disciplina maciçamente fomentado entre nós atrai até um olhar negativo. Quando alguém fala assim, rapaz, fulano é disciplinado, você pensa que o cara é legal ou é chato? É ou não é? Quando alguém vai falar com você sobre disciplina, você fica animado ou desanimado? Porque a gente associa uma coisa maçante, chata, difícil. Mas eu me deparei com um conceito de disciplina num livro que chama O Poder da Mudança, do pastor Craig Groeschel, que acabou abrindo um pouco os meus olhos para encarar a disciplina com um olhar mais favorável. Disciplina é escolher entre o que você quer mais e o que você quer agora. Disciplina é escolher entre o que você quer mais e o que você quer agora. Você está querendo mais ou você está querendo agora? Qual é a prioridade da tua vida? É o que você quer agora ou é o que você quer mais? Porque muitas vezes, em nome do que a gente quer agora, a gente sacrifica o que a gente quer mais. Você não conhece gente assim? Que por um minuto, por um momento, por um desejo transitório, por um prazer imediato, sacrificam muitas vezes uma vida inteira. Sacrifica o que quer mais pelo que está querendo agora. Parece ou não parece com Daniel? Muitas vezes Daniel sacrificou o que queria agora. E por isso parece que ele teve o que queria mais. Você quer mais ou você quer agora? A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 9, e eu quero convidar você para abrir lá também. 1 Coríntios capítulo 9, verso 24. Eu quero ler o verso 24, 25, 26 e 27 com você. Porque o apóstolo Paulo ele vai falar também sobre a importância desse contexto de disciplina, fazendo inclusive comparações aqui com uma carreira atlética. Ele diz, verso 24, vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer. Primeiro ponto que a gente pode ver aqui é que não dá para correr de todo jeito. Tem que correr com foco, tem que correr com objetivo, tem que correr para vencer. E eu sei que isso pode ter uma aplicação, gente, na sua vida ministerial, com certeza, no seu serviço a Deus, absolutamente. Mas isso também pode ter aplicações na nossa vida pessoal. A gente não pode viver nossa vida pessoal, nas diversas áreas que a gente vive, de uma maneira desleixada. A gente tem que viver com propósito, nós temos que viver com objetivo, nós temos que semear as sementes das colheitas que nós queremos ter. A gente não pode caminhar despropositadamente, semeando todo tipo de semente e esperando ter uma colheita diferente. A colheita se diz, muitas vezes, que a semente ela é opcional. Mas a colheita ela é o quê? Obrigatória. Uma vez que a semente é plantada, ela vai florescer. Corram para vencer. Verso 25 diz, todo atleta, eu estou lendo na NVT, precisa ser disciplinado em seu treinamento. Ele treina com esforço para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. E o verso 26, o apóstolo Paulo diz, por isso, eu corro com propósito em cada passo. Eu não estou dando golpes no ar. Eu disciplino o meu corpo como um atleta. E eu quero que você pense um pouco nessa oração. Eu disciplino o meu corpo. Paulo estava disciplinando o seu próprio corpo da mesma maneira que um atleta parecia disciplinar o seu corpo, treinando-o para fazer o que deve, de modo que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Sabe, querido, se a gente não levar o nosso corpo para onde ele deve, ele vai ficar onde ele quer. A gente tem duas escolhas, ou o que quer ou o que deve. Paulo está dizendo, eu faço como um atleta, eu levo para onde deve. Porque a gente assiste às Olimpíadas agora, aí vê a Rebeca Andrade, que ganhou a medalha, as medalhas lá, e acha uma coisa fascinante. Quem foi que se emocionou com as conquistas da Rebeca Andrade? Rapaz, eu vou confessar para você, eu acho bonito ver Neymar jogar bola e fazer gol. Eu não quero desmerecer de maneira nenhuma a grandeza do que Neymar como jogador alcançou. Mas ver uma menina daquela que às vezes não tem uma condição, não tem um incentivo, praticando um esporte, muitas vezes eu acho até que ela trabalha, não é isso? Em outro trabalho.
Aí tem que se dedicar. Aí está com vontade de comer um negócio e não come. Está com vontade de dormir e não dorme. Não está com vontade de treinar e treina. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, olha, um atleta, e perceba que ele está falando de atleta, ele está falando de corrida, ele está falando de disciplina comparada com a disciplina de um atleta. E ele diz, olha, eu tenho que levar meu corpo para fazer o que deve fazer. Porque se eu deixar meu corpo fazer o que ele quer fazer, isso pode resultar na minha desqualificação para a corrida ministerial que eu desenvolvo para Deus. É pesado, não é? Mas se a gente deixar a nossa vontade nos levar para onde ela quer levar, talvez a gente não consiga chegar onde Deus quer que a gente chegue. O que é que a gente está fazendo todo dia? Como Daniel. Daniel simplesmente costumava fazer. Talvez se eu perguntar para você o que você fez na terça passada, você vai se lembrar bem. Acordei, tomei café, tomei um banho, espero que sim. Né? Vim para toda terça, vim trabalhar, liguei o meu YouTube, acompanhei o programa no carro. Porque nós somos seres de costume, a gente faz o que a gente faz todo dia. Agora, quais são as oportunidades que nós estamos encontrando para inserir hábitos de Deus na nossa rotina? E às vezes a gente, mas Tiago, uma coisa tão pequena, mas Deus tem essa mania de fazer coisas extraordinárias como fez com Daniel, a partir de pequenos começos. É por isso que Zacarias 4,10 diz, não desprezem os pequenos começos, porque o Senhor se alegra em ver a obra começar. Qual é a obra que Deus pode ver começar na tua vida no dia de hoje? Sabe, às vezes a gente subestima o poder que alguns pequenos hábitos podem resultar para nós. Às vezes a gente quer ter o impacto que Daniel teve, de cultivar um testemunho que levou à transformação do mundo conhecido da época. Mas quem é que está pronto para estar orando como Daniel estava? Mas eu quero ter um relacionamento profundo com Deus, ouvir as suas direções, mas não consegue tempo nem para orar. Ora um dia sim, outro não. Lê a Bíblia só quando tem tempo, eu leio só quando tem tempo. Ei, eu já fiquei nessa também de ler a Bíblia só quando tem tempo. Quando é que você tem tempo para ler a Bíblia? Tem não. Se você não fizer tempo para ler, você não vai ter não. Tem que criar um tempinho para ler. Mas eu quero ter o casamento igual o de fulano. A gente quer o resultado. Mas às vezes a gente não quer o caminho que leva ao resultado. Alguém já disse que nós devemos estar mais preocupados com a nossa trajetória do que com os nossos resultados. Porque se a trajetória for acertada, invariavelmente vai levar ao lugar que nós queremos chegar. Para onde é que a nossa trajetória está indo? Eu quero ter o casamento de fulano. Olhe para fulano como fulano olhe para a esposa. Né? Olhe para o seu marido. Mas está achando que é fácil, é? Investir tempo, investir palavras, investir comunicação, investir atenção, investir gestos, investir carinho. Mas eu quero ter o filho educadinho que fulano tem. E aí, está pensando que é fácil, é? Rapaz, educar menino talvez seja uma das coisas mais cansativas com as quais eu já me deparei na minha vasta experiência de 3 anos. A gente quer o resultado, mas muitas vezes a gente não está pronto para adotar o caminho, os hábitos. Rapaz, eu quero ter saúde para dar e vender. Eu quero chegar aos 60, aos 70, com muita autonomia, comendo bolo de chocolate e tomando Coca-Cola. Bom demais. A gente tem que fazer o que deve e não o que quer, gente. Nós fomos libertos dos nossos apetites, da nossa carne. Deus nos chamou para viver pelas nossas convicções. Agora, o que é viver pelas convicções? É viver pela fé. E você já sabe que sem fé é o quê? O contrário de viver pela fé, muitas vezes é dito que pode ser viver pela vista. É uma forma de ver também. Mas eu poderia também dizer que viver fazendo o que quer é uma vida que se opõe a uma vida pela fé. Porque a vida pela fé a gente age pelo que a gente crê, pelas nossas convicções, e não pelo que a gente tem vontade de fazer. Olha, eu quero fazer uma pergunta para você nessa manhã. Diante de tudo isso que a gente está ouvindo, inspirados pelo exemplo de Daniel, qual é um hábito? Pensa aí, você que está aqui, pensa aí. Você que está aí também, nos acompanhando online, pensa aí, um hábito. Um só. Agora tem que ser uma coisa viável. Não é porque às vezes o pessoal diz, não, mas eu quero fazer uma meia maratona semana que vem. Está correndo quantos quilômetros? Nenhum. Não, mas semana que vem dá tempo. Dá tempo.
Vai fazer meia maratona na ambulância do SAMU, né? Então pensa aí agora, um só. Não pense em 10 não, eu sei que você está querendo mudar 10 coisas, você tem potencial para mudar, mas pense em um. Qual é o pequeno hábito que você quer plantar hoje de manhã como uma semente, que pode produzir uma árvore, que vai influenciar nações? Se você fica à vontade, diga para alguém aí, perto de você, eu quero fazer isso. Pode dizer agora, você que está no chat, se você fica à vontade, pode colocar o hábito que você quer desenvolver. Eu quero fazer isso. Coloca no chat aí, eu quero, né, correr menos que meia maratona, né? Se você não fica à vontade de compartilhar o seu hábito, está tudo bem, aquilo que você pensou agora. Só coloca aí assim, eu vou desenvolver esse hábito. Bota no chat também, eu vou desenvolver esse hábito para a glória de Deus. Um hábito. Qual é um hábito que você vai desenvolver plantando essa semente nessa manhã?